Neste último evento do curso Teologia para a Vida, nesta última aula, nós vamos tratar de uma doutrina distintiva do cristianismo. É a doutrina da Trindade. Ela não é apenas uma doutrina distintiva, isto é, o cristianismo é a única religião do mundo que tem a crença em um só Deus que subsiste ou que existe em três pessoas. Além de ser uma doutrina distintiva, ela é uma doutrina crucial para o cristianismo. O cristianismo depende da doutrina da Trindade. Sem a doutrina da Trindade, o cristianismo deixa de ser autêntico cristianismo. E eu quero apresentar a princípio três razões porque a doutrina da Trindade é crucial. Primeiro, porque ela trata do ser de Deus. A doutrina da Trindade tem a ver com quem Deus é, com a natureza de Deus. E a natureza de Deus define o cristianismo. A natureza de Deus define todas as outras doutrinas, todas as outras crenças, ou melhor, toda a realidade. Uma segunda razão é que a doutrina da Trindade tem implicações para outras doutrinas. A cristologia, a doutrina da pessoa de Cristo, depende do nosso conceito de Trindade. A pneumatologia, a doutrina da pessoa do Espírito Santo, também depende. A soteriologia, a doutrina da salvação, e assim outras doutrinas dependem da doutrina da Trindade. O conceito que se tem de Deus vai afetar o conceito que se tem de Cristo, o conceito que se tem do Espírito Santo e o conceito que se tem da salvação. Mas uma terceira razão é que a doutrina da Trindade explica aspectos da natureza de Deus que seriam inexplicáveis se não houvesse a Trindade. Se não acreditássemos nessa doutrina, não teria como explicar certos aspectos da pessoa de Deus. Então, é uma doutrina distintiva, mas também é uma doutrina crucial para o cristianismo, porque trata do ser de Deus, tem implicações para outras doutrinas e explica aspectos do ser de Deus que sem a doutrina da Trindade não teríamos como explicar. Quais as questões envolvidas quando abordamos a doutrina da Trindade? Primeira, a quem nós devemos adorar? Quem deve ser adorado? A quem nós devemos orar? A quem devemos clamar? A obra de cada uma das pessoas deve ser considerada separadamente? Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, têm a mesma posição? Têm o mesmo status? Nós usaremos o método inferencial, isso é, tiraremos inferências dos textos bíblicos, pois esta não é uma doutrina que tem um ensino direto das Escrituras. O ensino bíblico para a Trindade parte de 4 pontos, 4 afirmações da Bíblia. Primeiro, há um só Deus, isto é, a unicidade de Deus. Segundo, há 3 pessoas na Bíblia que são chamadas de Deus. Terceiro, essas 3 pessoas são iguais. E quarto, essas 3 pessoas são distintas. Vamos abordar um por um. Há um só Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4, quando através de Moisés Deus repete sua lei para a geração de Israel que estava para entrar na terra prometida, Deus diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
ou o Senhor nosso Deus é um Senhor. Claramente fica afirmado aqui que Deus é um só, Ele é o único Senhor. Inclusive a ordem para amar o Senhor de todo o coração, de todo o ser, baseia-se nisso, de que só há um ser na qualidade de Deus. Só há um ser que é Deus e este é o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, quando o apóstolo Paulo aborda a questão da carne sacrificada aos ídolos, ele então diz que nós sabemos que não há senão um só Deus, só há um Deus. O apóstolo Paulo então deixa claro que o ídolo de si mesmo nada é e nada é no mundo, pois não há outro Deus, há apenas um único Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, novamente o apóstolo Paulo, falando do alvo, do desejo de Deus de levar a salvação a todos os homens, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então há uma afirmação clara: há um só Deus, um único Deus. E Tiago, capítulo 2, verso 19, quando o autor fala a respeito da operosidade da fé, isto é, de que a fé sem obras é morta, ele diz: você crê que Deus é um só? Fazes bem. Então, há um único Deus. Esta é uma afirmação muito clara das Escrituras. Há um só Deus. Mas a Bíblia também afirma que há 3 pessoas que são chamadas de Deus. Há um só Deus, mas há 3 pessoas que são chamadas de Deus. Então, há uma só essência divina. Deus é uma única essência. Mas esta essência subsiste em 3 pessoas. 3 pessoas compartilham a essência divina. Então, o Pai é chamado de Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus profere o Sermão do Monte e ele adverte contra a ansiedade, ele diz para os seus discípulos que não devem ficar ansiosos, mas que devem observar as aves do céu. E ele diz: vosso Pai Celeste as sustenta. Ele se dirige a Deus como o Pai dos discípulos, inclusive. E quando chega no verso 30, ele diz: se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, ele chama este Pai, este ser que ele disse ser o Pai dos discípulos, ele o chama de Deus. E quando chega no verso 32, ele diz: olha, vosso Pai sabe que vocês precisam destas coisas. Novamente, ele chama Deus de Pai. Então, Jesus Cristo afirmou que o Pai é Deus. Mas a Bíblia também fala que o Filho é Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, é dito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é definido como o Filho, porque no verso 14 diz que o Verbo se fez carne, o Verbo encarnou. Isso é, o Verbo assumiu a natureza humana, então o Verbo é o Filho. E é dito que este Verbo é Deus. Ele então estava com Deus, mas também ele é Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versos 8 e 9, quando o autor, falando de Jesus Cristo, e cita textos lá do Antigo Testamento, ele diz: mas acerca do Filho, isto é, a respeito do Filho, é dito o seguinte: o teu trono, ó Deus,
é para todo o sempre. Lá no Antigo Testamento, o Filho é chamado de Deus. Isto é repetido aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 8, se dirigindo ao Filho. E aqui é o Pai se dirigindo ao Filho. Ao citar estas palavras, o autor de Hebreus está dizendo isso. O Pai, Deus Pai, se dirigindo ao Filho, o chama de Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E aí no verso 9 diz, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, o Pai, chama o Filho de Deus. E ao mesmo tempo diz que o Filho tem um Deus que o ungiu. Temos aqui então distinção, mas também afirmação de que o Filho é Deus. E no livro de Tito, no capítulo 2, no verso 13, o apóstolo Paulo fala da nossa esperança, que nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esperamos a manifestação, o retorno do nosso grande Deus. E esse grande Deus é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então Jesus é chamado de Deus. Há um só Deus, mas o Pai é chamado de Deus e o Filho é chamado de Deus. E o Espírito Santo também é chamado de Deus. No livro de Atos, no capítulo 5, no episódio que narra a repreensão de Pedro diante de Ananias, ele diz, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Mas no verso seguinte diz, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ananias havia mentido ao Espírito Santo, que é chamado de Deus, no verso seguinte. O Espírito Santo também é Deus. E na carta que Paulo escreve, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele disse para os coríntios, vocês são o santuário de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós. E no capítulo 6, verso 19, ele afirma, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então o corpo dos filhos de Deus é santuário de Deus e é santuário do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo habitando em nós é Deus habitando em nós. A Bíblia afirma que há um só Deus, mas ela também afirma que o Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus e o Espírito Santo é chamado de Deus. Mas ela afirma também que esses três são iguais. Eles compartilham o mesmo poder, a mesma posição, a mesma sabedoria. O que um tem, o outro tem. Não há um maior e outro menor. Em Mateus 28, 19, quando Jesus dá a ordem para fazer discípulos em todas as nações, ele diz, vocês devem ir e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são colocados em posição de igualdade. Os três compartilham o mesmo nome. Os três compartilham a mesma essência. Os três têm a autoridade. Os cristãos devem ser batizados debaixo da autoridade dos três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E quando o apóstolo Paulo nos dá a bênção apostólica lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele vai dizer na bênção apostólica que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. Novamente, os três são colocados em posição de igualdade. Os três compartilham, então, a mesma essência, a mesma posição. Nós poderíamos citar outros textos bíblicos que falam que o Filho é onipotente, que o Pai é onipotente, que o Espírito também tem todo o poder. Nós poderíamos também acrescentar textos que falam de o Pai agindo na criação, o Filho e o Espírito, e assim por diante. Eles compartilham os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma graça, a mesma sabedoria. Então a Bíblia afirma que há um só Deus. Há na Bíblia 3 pessoas que são chamadas de Deus. E essas 3 pessoas são iguais, compartilham a mesma essência. Mas essas 3 pessoas são distintas. Elas existem ao mesmo tempo de forma distinta. Não é que a essência, uma hora é pai, outra hora é Filho e outra hora é Espírito Santo. Não. Os 3 sempre existiram e existem concomitantemente, ao mesmo tempo, mas são distintos. São iguais, mas distintos. Um é o Pai, outro é o Filho e outro é o Espírito Santo. Uma é a pessoa do Pai, uma a pessoa do Filho e outra pessoa do Espírito Santo. Compartilham a igualdade de essência, a igualdade de natureza, mas são 3 pessoas distintas. Isso fica claro no batismo de Jesus, quando Jesus então está saindo da água e aí os céus se abrem e o Espírito de Deus é visto descendo em forma de pomba e uma voz do céu clama: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Temos ali a pessoa do Filho encarnada saindo da água, a pessoa do Espírito em forma corpórea de pomba e o Pai expressando-se através de uma voz. Os 3 são distintos. Além disso, nós podemos também afirmar que as 3 pessoas compartilham esta unidade divina, a divindade de cada pessoa, mas nós devemos entender, aceitar, melhor dizendo, que nós não compreendemos tudo a respeito da Trindade. A Trindade é Deus e Deus é infinito. Não compreendemos todos os aspectos de um único Deus em 3 pessoas. Mas nós devemos aceitar o que a Bíblia diz, que há um só Deus. E esse Deus subsiste em 3 pessoas. 3 pessoas eternas. A Trindade sempre existiu eternamente. Antes da criação já havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos entender também que há uma subordinação na Trindade. Isto é, para realizar a obra salvadora, uma das pessoas da Trindade submeteu-se a outras. Por exemplo, o Filho, em sua encarnação,
foi dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Ele submeteu-se ao Espírito Santo, conforme diz Lucas capítulo 4, verso 1, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então aqui nós estamos falando de uma subordinação voluntária do Filho voluntariamente submeter-se ao Pai e ao Espírito para cumprir sua missão de Redentor. Após a sua ascensão, o Espírito se submete, após a ascensão do Filho, melhor dizendo, o Espírito se submete ao Pai e ao Filho. Lá em João, Jesus vai dizer: e eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo para que ele testifique de mim, para que ele dê testemunho de mim. Aqui é o Espírito que está submisso ao Filho. Agora, submissão não quer dizer inferioridade. Isso aqui, quando alguém acha que submissão é inferioridade, está cometendo uma falácia de confundir categorias. Submissão não quer dizer ser inferior. E eu quero apresentar uma evidência bíblica disso em Lucas capítulo 2, verso 51, quando fala de Jesus que desceu com os seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus submeteu-se a José e Maria. Mas nós nunca vamos pensar que Jesus era inferior a José e Maria. O próprio contexto demonstra isso. José e Maria haviam perdido Jesus, esquecido Jesus em Jerusalém e nem sabiam onde ele estava, tiveram que procurar e o acharam depois de 3 dias. Então eles sabiam menos do que Jesus, tinham menos conhecimento do que Jesus. Mas por causa da sua missão, Jesus se submeteu a eles. Então, submissão não indica inferioridade. Quando nós falamos que o Filho subordinou-se ao Pai e ao Espírito para cumprir a sua missão, estamos falando de que ele colocou-se voluntariamente numa posição de obediência e não em uma inferioridade de essência. E hoje é o Espírito que submeteu-se voluntariamente ao Pai e ao Filho, numa submissão de missão e não numa inferioridade de essência. Agora, qual a importância da Trindade? Por que essa doutrina é importante? Primeiro, essa doutrina nos ajuda a entender a origem da personalidade. O Deus das Escrituras é um Deus pessoal, é um ser pessoal. Agora, como ele poderia existir pessoalmente, relacionando-se com outras pessoas antes da criação? Porque personalidade fala da capacidade de pensar, exercer vontade e sentimentos de modo voluntário. E isso, em parte, se define nos relacionamentos, em nós nos relacionarmos. Se acreditamos num Deus monopessoal, isso é, um Deus que é uma só pessoa, nós vamos ter problemas para explicar a eternidade de Deus, isso é, antes da criação, como um Deus pessoal se relacionava, como ele se realizava como pessoa, porque, sendo monopessoal, ele existiria sozinho. Mas nós acreditamos num Deus tripessoal.
Isso é, um único Deus que já existia antes da criação em 3 pessoas. Sendo assim, o Pai se relacionava com o Filho e com o Espírito. O Filho se relacionava com o Pai e com o Espírito. E o Espírito se relacionava com o Pai e o Filho. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, afirma isso em João, capítulo 17, quando ele diz: com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo, ou com o amor com que me amaste antes que houvesse mundo. Deus nunca esteve sozinho. Deus nunca foi solitário. Ele foi um ser pessoal. E é um ser pessoal. E que sempre se relacionou dentro da Trindade. 3 pessoas e um único Deus. Uma outra questão que é envolvida é a questão da comunicação. Deus é um ser que se comunica, é um ser que se expressa, é um ser que fala. Com quem Deus se comunicava antes da criação? Novamente, aqueles que não creem na Trindade vão ter problemas, porque antes da criação, se não havia 3 pessoas, então Deus estaria sozinho, sem ter com quem se comunicar. Mas, havendo a Trindade, sendo Deus tripessoal, logo a Trindade se comunicava e se alegrava em se comunicar antes da criação. Deus não precisava criar para se comunicar. Ele já se comunicava. O Pai com o Filho e com o Espírito, o Filho com o Pai e o Espírito com o Pai e o Filho. Já havia uma alegre comunicação antes mesmo da criação. E o amor? Como explicar o amor? A quem Deus amava antes de criar? Deus é amor. Amor é parte da essência de Deus. E como ele poderia amar antes de ter a sua criação? E novamente a Trindade explica. Já havia um exercício eterno de amor na Trindade. O Pai amava o Filho e amava o Espírito. O Filho amava o Pai e o Espírito. E o Espírito amava o Pai e o Filho. Um amor intratrinitário. Um amor entre as 3 pessoas da Trindade. Por isso o amor é eterno. Foi exercido eternamente. Esta é a origem do amor, a Trindade. Também nós precisamos compreender a justiça de Deus. Um Deus monopessoal, como ele vai ser justo e perdoar? O homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. Ele ofendeu a justiça de Deus. Para perdoar o homem, Deus precisa ser justo. Deus precisa fazer justiça. Isto é, o pecado do homem tem que ser pago, tem que ser punido. E tem que ser punido de uma maneira que satisfaça Deus, que satisfaça a justiça de Deus. O pecado do homem foi cometido contra Deus. O pecado da humanidade foi primeiramente e principalmente contra Deus. E Deus é infinito. Logo, a penalidade que Deus exige é infinita. Mas o homem não é infinito. O homem foi criado. Os anjos não são infinitos. Os anjos foram criados. Então, nem o homem, nem os anjos
poderiam pagar satisfatoriamente pelo pecado cometido. Mas aí entra a Trindade. Uma das pessoas da Trindade, o Filho, sendo Deus infinito, tornou-se homem, veio ao mundo e morreu na cruz, assumindo a natureza humana sem perder a natureza divina, e ali pagou infinitamente, por ser Deus, o pecado da humanidade. E assim, Deus pôde ter uma justiça plena, uma justiça que o satisfez plena e infinitamente, e ainda perdoar o homem, o ser humano que se arrepende. Nas religiões onde a crença é num Deus monopessoal, isso é, num Deus que é uma só pessoa, não tem como se explicar isso. Como esse Deus pode perdoar o pecado humano sem comprometer a sua justiça? Porque para perdoar, sem que a penalidade seja paga, ele compromete a sua justiça. Ele está aceitando algo menos do que a perfeição. E ao aceitar algo menor do que a perfeição, ele está comprometendo sua natureza. E, para não comprometer sua natureza, ele então não poderia perdoar ninguém e todos estariam condenados. Mas a doutrina cristã da Trindade mostra como isso é possível. Deus Filho, uma das pessoas da Trindade, paga o preço devido e assim o pecado é satisfatoriamente pago. A justiça é feita e Deus pode perdoar aquele que se arrepende. Além disso, a doutrina da Trindade explica um problema com o qual a filosofia tem se debatido desde o seu início. O problema da unidade e da diversidade, da unidade e da multiplicidade. Nós temos unidade, mas nós temos multiplicidade. Você conhece muitas pessoas. Elas são pessoas, são seres humanos. Elas compartilham uma unidade de essência. A essência humana. Mas, ao mesmo tempo, elas são distintas. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro, a Bíblia, com muitas páginas. As páginas compartilham a essência de ser página. Em certo sentido, elas são iguais, são páginas. Todas são páginas. Eu posso chamar isso de uma página, chamar isso de outra página e assim vai. Mas, ao mesmo tempo, elas são diferentes, elas são distintas. Cada página é uma página. O que é mais básico? A unidade ou a multiplicidade ou a diversidade? Nenhuma filosofia, nenhuma religião tem a resposta que o cristianismo tem. Tanto a unidade quanto a diversidade e a multiplicidade são básicas. Porque eternamente havia unidade, um só Deus. E multiplicidade, 3 pessoas. Unidade e multiplicidade haviam então desde o início, ou desde a eternidade, melhor dizendo. Um Deus tripessoal fornece a base adequada para aceitarmos unidade e diversidade.
unidade e multiplicidade. Mas, além disso, a Trindade nos explica a base para as 4 áreas fundamentais do ser humano. A Trindade nos explica a questão do ser, da metafísica, um ser só, o ser de Deus, do qual tudo deriva. Um ser eterno, existindo em 3 pessoas, mas um único ser. Mas também do conhecimento. Como é que podemos ter acesso ao conhecimento? Este conhecimento deriva deste ser único, desse Deus, que subsiste em 3 pessoas e que tem um conhecimento unificado. Ele é a fonte da verdade, a fonte do conhecimento. O conhecimento vem dele. Mas também a base para a ética, para o certo e o errado. Há uma única base, é o Deus pessoal e trino. O único Deus, trino e pessoal. Ele é a expressão do certo e do errado. Certo é aquilo que está de acordo com a sua natureza. E errado é aquilo que nega a sua natureza, que vai contra a sua natureza. Mas também a estética, a beleza. Belo é aquilo que reflete a natureza do único Deus, trino e pessoal. Feio é aquilo que vai contra essa natureza, que não reflete essa natureza. Logo, na beleza há unidade e multiplicidade. Temos milhões de flores, todas são belas, mesmo sendo diferentes. Bilhões de pessoas, todas podem ser belas, mesmo sendo diferentes, porque refletem um Deus que é uno e que é trino. Um Deus que tem unidade e diversidade. Então, mesmo assim, nós temos uma variedade e uma diversidade, mesmo tendo uma única origem. Uma diversidade nos seres. Os seres humanos são diferentes. Os animais são diferentes. A vegetação é diferente. As estrelas são diferentes. Mas todos originaram num único ser, uno e múltiplo, um Deus e 3 pessoas. Há uma variedade no conhecimento, há uma variedade no comportamento e uma variedade na beleza. Tudo dependendo do único ser e, ao mesmo tempo, um ser que é manifesto e existe eternamente em 3 pessoas. Não há contradições nem absurdos. Há uma lógica no conhecimento. Há uma base comum para o certo. Não há relativismo. E podemos afirmar padrões de beleza, porque tudo reflete o Deus que é um, o único ser, a única essência que subsiste em 3 pessoas, a Trindade. Amém. O Seminário Batista do Cariri já existe há mais de 75 anos com o propósito de auxiliar as igrejas, fornecendo conhecimento das Escrituras e da teologia para que as pessoas venham a servir melhor a Deus em suas igrejas. Durante esse tempo, o seminário tem se adaptado a novas formas de ensino. E agora a tecnologia tem permitido o ensino à distância, o ensino por EAD. Então o Seminário Batista do Cariri já está oferecendo alguns cursos à distância. Nós estaremos iniciando agora em março o curso bíblico intensivo em EAD.
Esse curso bíblico intensivo é o curso com duração de 1 ano, onde você vai fazer um módulo, uma matéria por mês. Ele cobre as matérias de doutrina, Antigo Testamento, Novo Testamento, didática, evangelismo, missões, música e outras disciplinas que têm como propósito dar um preparo básico para você servir em sua igreja. Matérias como hermenêutica, que vão lhe ajudar a interpretar a Bíblia, retórica e oratória, que vão lhe ajudar a preparar uma palestra ou uma aula, e assim por diante. Você pode fazer este curso pagando R$100 por módulo. Cada módulo que você adquire, você paga R$100. E aí você tem acesso ao material filmado e também ao material escrito, disponibilizado pelos professores para, no seu horário, no horário que for melhor para você aprender mais das Escrituras. Os links para inscrição aparecem aí na nossa página, no nosso canal, e você pode também entrar num dos grupos de WhatsApp, se você ainda não está inscrito nestes grupos, para tirar qualquer dúvida. E seguindo as regras das leis, nós seguimos o serviço de garantia dado pelas leis, de que caso você não se satisfaça, você tem 7 dias para cancelar sua assinatura. Esperamos com isso estar ajudando você a servir melhor a Deus, a sua igreja e ao seu reino.